Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos, e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordados, quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, começar a espancar os criados e as criadas, a comer, beber, embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte e telespectador, prezados pais, que alegria poder celebrar essa missa com os senhores. Sejam bem-vindos. Olhem sempre para São José, que é modelo de pai. Que ele proteja os senhores que estão aqui e os senhores que nos acompanham pelo rádio e pela televisão. São Lucas preserva algumas expressões carinhosas de Jesus. Vou começar com a primeira delas que aparece no Evangelho de hoje. Não tenham medo, pequenino rebanho. Olha que expressão cheia de afeto. De fato, o pequenino rebanho constituído pelos apóstolos era quase nada diante do mundo
com todo o seu poderio. Imagina, na época de Jesus, o Império Romano, com toda a sua grandeza. Nenhum império na história durou tanto quanto o Império Romano. Quase 1000 anos esse império durou. E o que seria ali aquele grupinho de pescadores, de apóstolos, para levar uma mensagem para o mundo inteiro, tão marcado por interesses e disputas e violências e poderio militar? Aquele grupinho tão pequeno, a semente da igreja, haveria de crescer. E haveria de crescer como atuar nesse mundo, como o fermento atua na massa, como a semente tão pequenina que vai crescendo. E hoje nós estamos aqui, Igreja de Deus, crescemos muito, mas temos que tomar o cuidado para nunca repetir as estruturas do mundo, a lógica de dominação dos grandes, a violência dos grandes. Manter sempre entre nós a ideia de sermos fermento na massa, um pequenino rebanho diante das forças do mundo. Ainda hoje devemos evitar as tentações de uma igreja poderosa nos moldes deste mundo. Seria um engano repetir essa lógica. O Evangelho deve ser sempre uma proposta e não uma imposição. O Evangelho é uma proposição. Apesar de tão pequeno, aquele grupinho, 12 pessoas, começa a igreja com 12, Jesus fala: vendei os vossos bens e dai esmola. Eles já não têm nada, mas é preciso partilhar o pouco que tem. Era preciso partilhar o pouco que tinha. E aqui nós aprendemos muito o tempo todo. Me lembra a viúva de Sarepta, que só tinha um punhado de farinha e um pouco de óleo. E o profeta Elias pediu para ela a colhida, e ela disse: mas eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de óleo. E o profeta falou: não se preocupe, não há de faltar para você. E ela acolheu o profeta, e durante todo aquele tempo nunca faltou farinha e nem óleo na casa dela. Nós precisamos aprender a partilhar. Não é dar tudo que você tem para os outros, é dar uma parte que você tem. É evitar uma cultura de acumulação, de consumismo, de esnobismo, mas pensar naquele irmão, naquela irmã que tem menos do que nós. Então, mesmo sendo um pequenino rebanho, aquele pequenino rebanho é chamado a partilhar. E quando a gente partilha, o milagre sempre acontece. Depois Jesus ainda fala carinhosamente: foi do agrado do meu Pai dar-vos o reino. Olha que ideia bonita, que palavra bonita. Deus quer nos dar o reino, Ele, sem merecimento da nossa parte. Deus nos quer no seu reino, e nós também queremos, porque nós rezamos todos os dias: venha a nós o vosso reino. Do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Então nós somos, por antecipação, como diz a segunda leitura, a fé é um jeito de você possuir de forma antecipada as realidades
que você sonha. Então nós já possuímos por antecipação o céu. O céu não é uma realidade que começa depois da morte. Depois da morte ele planifica, mas o céu começa aqui. Começa aqui nas nossas relações amorosas, de fraternidade, de respeito, de colaboração. Aqui nós começamos o céu. E aqui nós podemos começar também o nosso inferno. Então, é do agrado do Pai dar-nos o reino. O Padre Zezinho tem uma música tão inspirada, canta tão bonito, dizendo: sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito, que leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Você sabia disso? Você é um cidadão do infinito, irmãos das estrelas, concidadãos dos santos. Isso tudo é bíblico que eu estou falando. São Basílio dizia no começo da igreja: lembra, cristão, lembra da tua dignidade. Qual é a nossa dignidade? A grande dignidade nossa é sermos filhos de Deus, cidadãos do infinito, irmãos das estrelas, concidadãos dos santos. Nós não somos pouca coisa, não. Nós somos muita coisa no plano de Deus. Deus confia demais em nós, e foi por causa de nós que Ele pagou o maior preço da história, que é esse que está aqui atrás de mim, o seu Filho que morreu na cruz por nós. Foi do agrado do Pai dar-nos o reino de Deus. O reino de Deus, então, é o grande tesouro, onde deve estar o nosso investimento. Muitas vezes nós colocamos o coração no lugar errado. Nós buscamos a felicidade no lugar errado. Isso me lembra um poema da nossa literatura brasileira, que eu faço questão de retomar nesse momento, do Vicente de Carvalho, grande poeta, que dizia o seguinte: essa felicidade que supomos, uma árvore milagrosa que sonhamos, toda reada de dourados pomos, de frutos dourados, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. A felicidade não está longe de nós, o reino de Deus não está longe de nós, o reino de Deus está perto de nós. O reino de Deus está na sua convivência com seu pai, com a sua mãe, convivência que muitas vezes nós não valorizamos. Eu vi uma fala, não sei se é dele ou não, mas de qualquer maneira achei bonito e vou repetir aqui, do jogador, talvez um dos mais famosos do mundo, Cristiano Ronaldo, que dizia: o meu sonho era ter uma casa grande para viver com meu pai. Hoje eu tenho a casa grande, mas não tenho mais o meu pai. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua família, a sua igreja, é a felicidade, é o reino de Deus que já está perto de nós. Não desperdice esse momento, não desperdice o momento de conviver com seu pai, de ter paciência com ele, de admirar a sabedoria dele, de respeitá-lo. Hoje é dia dos pais. É muito bom, meus irmãos, é muito bom quando a gente perde o pai e chora de tristeza, mas é muito ruim, deve ser muito doloroso você chorar por remorso. A gente não pode chorar por remorso, a gente deve chorar um dia de tristeza da perda, mas enquanto nós não temos a perda, aproveitemos os nossos pais. Deus é pai,
Deus é Pai de todos nós. Que Ele nos abençoe. Abençoe a você que é pai, abençoe o seu filho, abençoe a todos nós.